Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar assim com vocês sobre o Pedro Lourenço, onde o Ronaldo confirmou nessa última segunda-feira que realmente o empresário prometeu um camisa 10 para parar o aeroporto chegando no Cruzeiro. Que assim, será que isso pode acontecer, por exemplo, no meio da temporada, que agora a janela de transferências fechou, né? E o que o Ronaldo disse a respeito dessa possibilidade. Quero falar com vocês também sobre o duelo de hoje diante o Remo. Eu tô gravando esse vídeo aqui na segunda-feira de noite, tá? Então eu vou falar hoje porque vai sair na terça-feira, inclusive tá de noite aqui para vocês não confundirem. Enfim, a partir de hoje o Cruzeiro vai ter algumas novidades em relação ao último duelo, alguns desfalques e algumas voltas também. Quero falar com vocês sobre justamente dois jogadores que foram registrados, um no caso o atacante Luvador, que eu acho uma ação de marketing excelente por parte do Cruzeiro. Eu quero comentar aqui alguns resultados bem expressivos que o Cruzeiro teve no seu Instagram, e também sobre o atacante Leonardo Paes, finalmente anunciado como novo reforço do Cruzeiro. Será que o novo Arrascaeta aí chegando no Cruzeiro, uruguaio que já trabalhou com Paulo Pesolano. Mas só antes de irmos para as notícias, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no canal. Esse é o canal Cruzeiro News, estamos quase chegando a 33 mil inscritos e 200. Inclusive, muito obrigado a todos vocês por terem passado essa marca, né? 33 mil inscritos e 100. E inclusive, falando em se inscrever, vou pedir também para se inscrever no nosso canal de cortes. Estamos quase conseguindo aqui essa meta de 1.200 inscritos. Clica lá, se inscreve, assiste alguns vídeos lá também, que é um conteúdo bem mais curto, né? Caso você tenha apenas 5 minutos aí do seu dia para assistir um trecho importante do vídeo, vai lá que eu sempre posto as últimas atualizações do Cruzeiro. O salve de hoje, como de costume, vai para duas pessoas. Primeiro é para o Dionis, acho que é isso, Dionis BL, ele que foi um dos primeiros a comentar no meu vídeo de ontem de tarde. Valeu demais aí, Dionis. E o outro é para o Ellison Barbosa, ele que também foi um dos primeiros a comentar, tá sempre acompanhando meus vídeos, valeu demais. Então, caso você queira aparecer aqui no vídeo de amanhã, aproveite para deixar aqui embaixo nos comentários o seu nome e de onde você é. Mas só antes de começarmos, tem um recado super importante para vocês, justamente sobre essa partida entre Remo e Cruzeiro, que é a respeito da BR4Bet, patrocinadora do canal, onde assim, a vitória do Cruzeiro nesse jogo de hoje está pagando R$ 2,21 para cada real apostado. Além disso, o empate pagando R$ 2,91, um resultado que tem, na minha opinião, bem mais chances de acontecer. Lembrando que na BR4Bet você tem 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito. Por exemplo, você depositou R$60 lá na BR4Bet, você vai ter R$120 para fazer o valor da sua primeira aposta, né, no seu primeiro depósito. Inclusive, que tal, né, começar nessa partida de hoje entre Remo e Cruzeiro, com a vitória da Raposa pagando R$ 2,21. Se você se interessou, só aproximar seu celular para esse QR Code que aparecer na tela, ou se não, ir no link aqui abaixo na descrição desse vídeo, tá? Vai estar lá o link com o cupom da BR4Bet para você começar a fazer suas apostas, que lembrando, né, sempre com responsabilidade. Então vamos assim para as notícias. Bom, quero começar falando justamente sobre a partida de hoje entre Cruzeiro e Remo, válido aí pelo jogo da ida da terceira fase da Copa do Brasil, onde assim, a Raposa que vai ter algumas novidades para essa partida, que vai ocorrer no estádio Baianão, lá em Belém, no Pará, às 21h30 pelo horário de Brasília. Enfim, o Cruzeiro que, igual eu falei para vocês, ainda não tem um horário definido e a data para o jogo da volta, mas deve acontecer no Mineirão entre os dias 11 ou 12 de maio. Eu já falei também no vídeo de ontem aqui sobre os valores da premiação, de quanto o Cruzeiro ganharia e tudo mais, que inclusive pode assistir esse vídeo aqui até o final, eu vou deixar ele como sugestão para vocês assistirem o vídeo de ontem de tarde, mas quero falar aqui especificamente sobre a escalação do Cruzeiro para essa partida, com vários desfalques em relação ao último jogo diante o Brusque, mas mesmo assim, com os desfalques, eu não vejo o Cruzeiro com um time, por exemplo, inferior ou algo nesse sentido, até porque o Cruzeiro tem uma folha salarial muito maior do que a do Remo, do Cruzeiro hoje próximo de 3.600.000 reais, então contando com reforços, eu vejo uma equipe bem forte para encarar o Remo em Belém. Enfim, o Cruzeiro que não vai contar com o zagueiro Eduardo Brock, que está suspenso, e também o meio-campista Felipe Machado, que já estava lesionado, o Fernando Canezinho também, e o Neto Moura, que já participou pela a Copa do Brasil, jogando pelo Mirassol. Mas mesmo assim, até que o Cruzeiro vai ter uns jogadores à altura, né, para substituir, ao menos na minha opinião, bem interessantes. E o Edu, né, o principal desfalque fora, infelizmente acabou sentindo uma dor na coxa. Esperamos que ele esteja à disposição no final de semana para o jogo diante a Tombense. Enfim, o Cruzeiro que vai ter à disposição o Jajá, que veio do Atlético Paranaense, ponta bem interessante, ao menos na minha opinião, e também o Zé Ivaldo, que deve fazer sua estreia ao lado do Lucas Oliveira. Enfim, tem também a volta do João Paulo, de meio campista, que já tem mais do que 3 partidas que ele não atuava, então uma volta bem interessante, que na minha opinião pode inclusive já começar
sendo o titular. Além disso, agora o Jajá, o Daniel Júnior, o Vagninho e o Vitor Leque brigam por uma vaga na titularidade. Eu acho que vai acabar optando pelo Vagninho e o Jajá como titular, mas vamos aguardar aí para ver como que vai ser a escalação formada pelo Paulo Pesolano. Na zaga, a dupla para substituir, né, no caso o Eduardo Brock, é o Wagner Leonardo ou o Zé Ivaldo. Eu prefiro o Zé Ivaldo, tá? Vamos esperar aí para ver qual que vai ser a decisão do técnico uruguaio. Enfim, a provável escalação de acordo com o Super Sports que eu queria trazer aqui para vocês. Tem o Rafael Cabral no gol, a lateral direita é o Rômulo, zaga Lucas Oliveira e o Wagner, mas eu colocaria o Zé Ivaldo, tá? Tem bem mais chances no meu ponto de vista de ser o titular. Lateral esquerdo, Rafael Santos, dupla de volantes, o William Oliveira e o Mitkov. O Mitkov foi bem, mas eu acho que tem mais chance de ser o Pedro Castro do que ele nessa posição. Mas enfim, os dois eu gosto bastante. O jogador da base do Cruzeiro jogou muito bem diante do Brusque. E de meio campista avançado o João Paulo e realmente ali ó, de ponta o Jajá, no outro lado esquerdo o Vagninho e centralizado o Rodolfo. É um bom ataque, mas ainda bem desentrosado, né? O Rodolfo vai para sua segunda partida, o Vagninho meio que está revezando titular, reserva e o Jajá acabou de chegar. Mas na minha opinião é um time bem forte para enfrentar o Remo, que não é um adversário fácil, tá? O Remo tá aí na Série C, inclusive ganhou o estadual com muita autoridade em cima do Paysandu, então na minha opinião é um time bem forte, principalmente jogando dentro de casa. Mas o Cruzeiro, né, tem, no caso pelo menos que voltar com empate para Belo Horizonte, já estaria muito bem encaminhado essa classificação e finalmente voltando, né, às oitavas de final, porque o Cruzeiro não consegue desde 2019 quando chegou na semifinal do torneio. E você, quanto que acha que vai ficar essa partida? Eu acho que fica empate por 1-1 ou o Cruzeiro vence por 1-0. Acho que vai ficar próximo a isso mesmo. Deixa aqui nos comentários o seu palpite e de onde você é, porque quem acertar, eu vou mandar um salve no vídeo de amanhã, no caso na quarta-feira pela manhã. Então aproveite para deixar aqui embaixo nos comentários o seu palpite, que tem grande chance de você aparecer aqui no canal, caso você acerte. Bom, depois desse pré-jogo bem completo aqui para vocês, quero falar sobre o Leonardo Paes, jogador que o Cruzeiro regularizou aí no bid da CBF, onde assim, um atleta que rescindiu seu contrato com o Montevideo Wanderers, lá do Uruguai, e já trabalhou com o Paulo Pesolano lá no Liverpool do Uruguai em 2019, vai voltar a trabalhar junto, né, com o técnico uruguaio que sugeriu a sua contratação. Como ele acabou rescindindo o contrato, ele tinha, no caso o Cruzeiro poderia registrar ele mesmo depois do encerramento da janela, que foi no último dia 13, então uma notícia muito boa aí pro Cruzeiro. Eu acho que é um bom jogador, né? Mais por ter chegado de graça, não deve ter um salário muito alto, até porque os salários dos jogadores, geralmente no futebol uruguaio, colombiano, argentino, bem mais baixo do que a média do futebol brasileiro, então na minha opinião compensou bastante. Ele que tem números razoáveis, atua aí como meia ofensivo e também um ponta, acho que vai chegar mais para essa função de meia mesmo, tá? Ele que, no caso, na última temporada, nesse ano de 2022, pelo Montevideo, 8 jogos, 2 gols marcados, em 2021, 30 partidas, 3 gols e 3 assistências. Tem sido essa a média de jogos dele, que jogou junto com o Paulo Pesolano por apenas 14 partidas no início de 2019, lá no Liverpool de Montevideo. Enfim, eu acho uma boa conotação, está registrado no bid da CBF, e eu quero que você deixe aqui embaixo nos comentários se você acha que ele vai ter condições, quem sabe fazer essa estreia diante o Remo. Enfim, boa conotação aí para o Cruzeiro para a sequência da temporada. Outro que também foi registrado, esse com podemos dizer assim, um engajamento bem maior a respeito do Luvanor, que assim, desde quando ele foi conotado já até achei engraçado o nome dele por ter esse Luva aí no meio e justamente por todo mundo associar o Luva de Pedreiro, que está fazendo um sucesso gigantesco aí no Instagram, aqui dentro do YouTube também. Então o Cruzeiro soube aproveitar muito bem isso, ao menos na minha opinião. Caso você não tenha assistido, acho que você ficou até meio perdido aqui nessa introdução, que o Cruzeiro fez um vídeo do Luva de Pedreiro, do Luva do Cruzeiro, né, que no caso o Henrique Luvanor, atacante contratado, fazendo o chute, né, a comemoração igualzinha do Luva de Pedreiro, que tem feito um sucesso enorme e inclusive conta com mais de 12 milhões e 200 mil seguidores. Enfim, o Cruzeiro fez essa postagem lá no seu Instagram e já repercutiu muito bem, tanto que esse vídeo conta com quase 600 mil acessos, tá? Pelo menos agora que eu tô gravando esse vídeo, possivelmente aí no decorrer dessa terça-feira deve chegar a quase 1 milhão, e também com mais de 70 mil curtidas, que é um número gigantesco, ainda mais por conta desses vídeos curtos, né? No Instagram é raro o Cruzeiro postar, e geralmente dava uma média de 13, 15 mil curtidas, 200 mil visualização, então essa daí dando quase 3, 4 vezes mais do que era de costume. Enfim, achei uma baita, no caso, uma boa ação do marketing da Raposa, justamente por ter uma associação melhor com o jogador, que é um atleta pouco conhecido aqui no futebol brasileiro. Tanto que eu já falei aqui pra vocês, o único time que ele jogou profissionalmente aqui no país foi lá no Morrinhos em 2010, 2011, onde foi muito bem no Campeonato Goiano.
Depois disso já foi direto para o Sheriff, lá da Moldávia, jogou inclusive Champions League e tudo mais, na equipe lá que disputou a Champions League, inclusive durante 4 temporadas. Ele teve números até que interessantes, somando pelo menos de acordo com o gol, 44 partidas com 16 gols marcados, uma média bem interessante. Jogou também mais do que 7 temporadas seguidas no Emirados, então é um cara que já deve ter feito um pé de meia interessante, né? Até porque só jogou em país onde paga muito bem, ainda mais para brasileiro, o Luvanor, que não é muito conhecido, pelo menos aqui em cenário nacional, e que arrumou uma boa conotação, pelo menos na minha opinião. Foi bom para ele também voltar para o Cruzeiro, bom para a Raposa, que contou com um atacante com excelentes números, tá? Ele que na temporada 2020-21, pelo Sheriff lá da Moldávia, teve 7 partidas e 5 gols marcados. 2022 não teve uma boa sequência, jogou um jogo na Champions League e acabou saindo do time, indo para o futebol da Arábia Saudita, onde ele fez 12 partidas e 6 gols, então tá com uma média muito boa. Acho que nesse primeiro momento chega para ser reserva. O Cruzeiro, pelo menos agora de noite que eu tô gravando esse vídeo, na segunda-feira, não registrou ainda ele no bid, mas eu acho que vai ser o Rodolfo mesmo titular diante dessa partida do Remo. Enfim, eu acho uma boa opção aí de atacante, né? Ele que é bem alto também, canhoto, enfim. Achei uma boa conotação e também uma boa apresentação aí por parte do Cruzeiro e o Luvanor, que eu quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você achou a respeito dessa ação de marketing. E o último assunto desse vídeo que eu quero falar aqui com vocês é a respeito do Ronaldo e uma declaração bem interessante que ele deu nessa segunda-feira, falando justamente sobre um reforço, um camisa 10 chegando no Cruzeiro, que ele, no caso, respondeu em uma pergunta lá na live na Twitch, onde o Ronaldo, quando tá na Espanha, ele sempre faz essas transmissões e acaba soltando uma vez ou outra toda a live, né? Ele fala alguns assuntos importantes envolvendo o Cruzeiro, que é muito bom, né? Até pra mim mesmo, porque surge algumas notícias para eu trazer aqui para vocês, que se não fosse para ele fazendo essas lives, nós nunca íamos ficar sabendo se realmente aconteceu algo nesse sentido ou não. Dessa vez o Fenômeno respondeu e admitiu que o parceiro, no caso o Pedro Lourenço, prometeu um reforço de parar o aeroporto, tá? Enfim, o Pedro Lourenço dos Supermercados BH teria se oferecido para a contratação de peso para o time celeste, onde nessa live na Twitch o Fenômeno disse o seguinte, abre aspas: antes da minha chegada, parece que o Pedro Lourenço fez alguns aportes em empréstimos. É cruzeirense, apaixonado e está aqui disposto a ajudar. Na última vez que estivemos juntos, ele prometeu um jogador que parasse o aeroporto. Essa é a ideia dele, vamos ver se a gente consegue esse jogador, fecha aspas. E assim, na minha opinião, se o Pedro Lourenço quisesse contratar qualquer jogador aí do nível do futebol brasileiro que aceitaria jogar, por exemplo, uma Série B, ele teria condições, sei lá, mesmo que ele tirasse ali 400, 500 mil por mês de salários para pagar para o jogador. Se ele e o Ronaldo então quisesse trazer uma grande estrela, sem dúvidas, eles conseguiriam, né? Não sendo um Cavani, um Suárez, enfim, um jogador ali, um teto ali de uns 600, 700 mil reais, eu acho que poderia ser viável se eles quisessem trazer esse reforço para o Cruzeiro, e será que compensaria também, né? Tem que ver também como que seria um vestiário com um jogador ganhando 700 mil por mês e outros ali com uma média do Cruzeiro de 100, 120 mil. Na teoria parece ser muito fácil, né? Mas na prática tem todas essas questões que é de se pensar. E essa revelação, que só dando os créditos também, já tinha sido divulgada pelo Alberto Rodrigues, narrador aí bem conhecido aqui pela torcida do Cruzeiro, e que inclusive na época eu trouxe vários vídeos aqui para vocês falando justamente sobre alguns nomes que foram especulados. O Everton Ribeiro, que inclusive de acordo com o canal Pilhado, a Raposa demonstrou interesse na situação do atleta, do Everton Ribeiro, tá? Enfim, mas não teve proposta oficial, até porque o jogador tem contrato com o Flamengo até o final do ano que vem. Teve também o Diego, que teve seu nome especulado, o Luan do Corinthians, eu acho que é o mais viável assim, de se pensar. O Cruzeiro, se quisesse, poderia pagar 400 mil de salário, e o Corinthians já sinalizou, por exemplo, para o Sport, que aceitaria emprestar para a Série B, mas que o Sport teria que pagar 400 mil por mês. Então será que compensaria trazer o Luan para ganhar 400 mil aqui no Cruzeiro? Enfim, tem todas essas questões. Não sei se o Luan seria um jogador de parar o aeroporto, é um cara de muito nome, mas eu vejo que, por exemplo, seria mais um atleta que já tem uma identificação com a Raposa, quem sabe aí um Everton Ribeiro, um Lucas Romero, mas enfim, possivelmente com camisa 10, como tinha confirmado o Alberto Rodrigues, para jogar nessa função de meia, principalmente após a saída do Giovani, que era meia ofensivo, e também um camisa 10. Mas enfim, quero que você deixe aqui embaixo nos comentários quem que você acha que pode ser esse novo camisa 10 aí do Cruzeiro, que o Ronaldo disse, né, confirmando essa informação, que o Pedro Lourenço havia prometido e que inclusive falou, né, vamos ver se a gente consegue esse jogador, quem sabe aí pro meio do ano, quando a janela vai abrir, no próximo dia 18 de julho até 15 de agosto. Enfim, vamos aguardar e trazer essas informações para vocês. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse.
E aqui na tela final agora eu vou deixar outras duas sugestões de vídeo para vocês. Uma nesse vídeo aqui onde eu falo sobre quanto o Cruzeiro vai faturar com a Copa do Brasil, inclusive se passar, se chegar às oitavas, quartas, vai lá dar uma olhada nesse vídeo. E também no vídeo de ontem de manhã, onde eu falo sobre o Banco Santander. Será que tem alguma chance deles patrocinar o Cruzeiro, justamente com a proximidade que tem com o Ronaldo? Vai lá dar uma olhada nesse vídeo e também nosso canal de cortes e o link da BR4Bet para você fazer suas apostas nesse jogo de hoje diante o Remo. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!